Atividade número 26 de língua portuguesa. Nós vamos falar sobre substantivo. Substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, entre outras coisas. Eles podem ser flexionados em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Então, que tipos de substantivos nós temos? Comuns, que são palavras que designam seres da mesma espécie de forma genérica. Por exemplo, pessoa, gente, país, caneca, livro, professora, é tudo comum. E nós temos os substantivos próprios. Os substantivos próprios são sempre com letras maiúsculas. Por quê? Porque são nomes. Então, por exemplo, professor. Professores tem um monte, mas a professora Renata sou eu. Então, quando é uma coisa própria, quando eu particularizo, quando eu ponho em particular ele é nome próprio e esse vai com letra maiúscula. Então, sempre Brasil, país, letra maiúscula. São Paulo, letra maiúscula. Aí, o nome da pessoa, letra maiúscula. Então, são substantivos próprios. E depois nós temos substantivos simples e substantivos compostos. Substantivo simples é quando é formado de uma palavrinha só. Substantivo composto por mais de uma palavra. Então, por exemplo, casa, carro, camiseta, substantivo comum. Simples. Só tem uma. Guarda-chuva. Guarda-chuva é composto de duas palavras, mas é um objeto. Então, é um substantivo composto. Guarda-roupa, beija-flor, substantivo composto, porque são duas palavras para designar um objeto, um ser. Nós temos os substantivos concretos e substantivos abstratos. Substantivos concretos são palavras reais. Pode ser pessoa, objeto, qualquer coisa. Menina, homem, cachorro. Então, a gente pode, por exemplo, uma coisa que é substantivo simples, ele pode ser concreto também. Estou falando menina, menina é um substantivo concreto. Agora, se eu falar assim, alegria, beleza, bondade, isso daí tudo são substantivos abstratos, ou seja, não é uma coisa real, não é uma coisa que a gente pega, né? E nós temos os substantivos primitivos e os substantivos derivados. Primitivo é que não deriva de outra palavra, e o derivado sim. Então, por exemplo, casa. Casa é substantivo primitivo. Por quê? Porque nós temos derivações dela. Casinha, casão, casebre são derivados de casa. Não vem da palavra casa? Casa, ele é o primitivo. Casarão, casinha, casebre são os derivados. Folha, primitivo. Folhagem, derivado. Chuva, primitivo. Chuvarada, derivado. E por último, nós temos os substantivos coletivos. É quando eu junto tudo em uma só. Então, por exemplo, se eu falar assim, todas as flores, todas as plantas. Então, a gente fala flora. Flora é o conjunto de plantas e flores de um determinado lugar. Álbum, conjunto de fotos ou de imagens. Colmeia, conjunto de abelhas, né? Então, quando a gente tem um conjunto, a gente usa o substantivo coletivo. Depois disso, nós temos aqui 4 atividades. Então, primeiro, nós vamos falar, substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras. De acordo com isso, a alternativa abaixo que contempla um substantivo primitivo e um derivado ele tem um primitivo e um derivado da mesma. Anel e papel, eles são da mesma família? Pedra e concha, a palavra é igual? Árvore e planta ou sapato e sapataria? Bem fácil esse, hein? 2. Os substantivos próprios são palavras que particularizam os seres. Das opções abaixo, que não contém um substantivo próprio Então, tem 5 frases. Qual não tem nenhum substantivo próprio? Tem nenhum nome. Então, aí marca um xizinho nela. Depois, nós vamos escrever os substantivos primitivos das palavras abaixo. Cafezal. Cafezal vem de qual palavra? Canavial vem de qual? Avicultor. Oliveira vem de qual palavrinha? Então, nós vamos pegar o primitivo. Aqui são os derivados, a gente vai pegar o primitivo.
Classifique os substantivos destacados na frase em substantivo concreto ou abstrato. Concreto, aquilo que a gente pode pegar, abstrato, aquilo que a gente só sente. Que grande desilusão. Desilusão é uma coisa concreta ou uma coisa abstrata? Vampiros. Concreto ou abstrato? Chuva. Concreto ou abstrato? E integridade. Concreto ou abstrato. Então, essas 4 alternativas é a nossa atividade de hoje, ok?